Olá, bom dia. Bom, tô indo para o CCBB ver uma exposição que o tema é os anos 80. Eu acho que eu consegui decidir mais ou menos para onde eu vou com o canal, que vai ser discutir umas ideias que eu tô pensando na época ou a partir da inspiração de um evento, uma obra de arte. Um evento cultural, no caso, né? Ou uma obra ali que é o tema central do vídeo, e o que eu penso a partir disso, dessa relação com a obra, eu gravo, troco uma ideia aqui. A ideia de fazer tipo um programa, como o vídeo do Parque Athena, que é muito grande, tem 30 minutos, tem vários lugares que eu gravei, conversa, elucubração e tal, eu acho difícil, não vou conseguir muito não. Dá muito trabalho e não tem como, apesar de eu ter gostado muito de fazer. Aqui está o prédio do CCBB, está tendo uma reforma gigante aqui no Centro Histórico de São Paulo, mas está aberto aqui para visitação. Então aqui nesse andar, várias artes plásticas do período dos anos 80. Eu não nasci como mulher porque eu não sou mulher. Porque eu não tinha que ter nascido como mulher. Eu nasci com o sexo masculino, mas depois, na minha adolescência, eu fui escolhendo a minha identidade. E eu até hoje eu fico pensando assim, que as mães e os pais fazem assim, quando estão esperando o bebê, então, se é menino, vamos fazer azul, se é menina, vamos fazer rosa. Não, devia de fazer tudo branco. Aí quando ele tivesse 15 anos, ele ia decidir a cor dele, se era azul ou cor de rosa. Esse vídeo da travesti ali que eu mostrei foi muito interessante para mim, foi uma das coisas que mais me tocou aqui, na primeira vez que eu vim, né? Porque ouvindo o relato dela fez eu conseguir ter uma conexão profunda, né? Empática, vamos dizer assim. Porque do jeito que ela vai descrevendo o processo dela de perceber que não era normal, será que é bom esse termo, no sentido estatístico, né? Ou seja, normativo da coisa, sabe? Socialmente falando, né? Ou seja, não estava na média. Ela foi descobrindo o próprio caminho, sabe? Tipo, através de um processo de vocação mesmo. Então eu entendi esse processo de descoberta de identidade quase como uma vocação. Você nasce e você vê o que tem perto de você e às vezes você já sabe que não é aquilo e começa a seguir sua própria direção, guiado por algo que não é tão claro, né? Como se fosse uma voz chamando mesmo, né? Uma vocação. Então foi muito interessante esse vídeo que eu vi aqui nessa exposição, né? Porque parei para ouvir e ela soube explicar muito bem e fez eu entender assim, né? Que tipo assim, nem sei se eu consegui ser claro, sabe? Você nasce sozinho ou sozinha, né? Assim, você percebe que tem algo que não tá colando em você na cultura, né? E você começa a criar uma nova identidade ou cultura, né? Aqui cultura é um termo complicado de usar na situação, mas é como se você estivesse fora da cultura, do senso comum, né? A impressão que me dá, que aí é o processo simpático. E aí você vai descobrindo, porque é como andar num quarto escuro, imagino, né? Porque vocação pra mim é um pouco assim, você só vai tateando num quarto escuro e às vezes você descobre, às vezes você consegue acender uma vela, sabe? Consegue ver as cores do quarto que você tá, mais ou menos. Então, nesse primeiro andar foi a obra que mais... a exposição, a obra que mais me tocou, esse depoimento. Foto também muito poderosa, né?
no Encontro das Nações Indígenas do Xingu, uma foto de 89. Nesse andar aqui tem duas obras que me chamaram muita atenção. Então estou mostrando aqui o andar em geral. Vamos começar pela primeira que eu mais gostei, que eu mais fiquei impressionado, que é essa. De longe, parece assim uma floresta, né? Uma impressão de floresta. Ou seja, árvores, no céu e tal. Mas aí você vai vendo de perto, tem uma série de animais muito definidos aqui. Pássaros. Felinos. E a segunda obra que eu mais fiquei impressionado é essa daqui, que é uma mandala. Tem as areias, o deserto, né? O mar. Essa é a ala de versões eletrônicas. Aqui é mais ambientação dos anos 80, artes plásticas, objetos. Capacete do Ayrton Senna, dos anos 90. Aqui tem um jogo. Esse jogo é de 83. Aventuras na Selva. E aqui é a ala Que País é Este? Tem também várias obras dos anos 80, muito relacionadas ao tema de nacionalidade, identidade nacional. Revistas dos anos 80 aqui, uma banca. Essa é uma das partes que eu mais gostei da exposição, que tem várias revistas originais dos anos 80, o comecinho dos anos 90, o tema da AIDS, que pegava muito, né? Aqui essas capas clássicas que tinha nas bancas, Ayrton Senna. Alguns discos, disco de novela,
Bem icônica, né? Vamp. Lá do Maranhão. Essa revista era muito fuleira, mas eu gostava muito. Uma doideira. Mad. Trapalhões. Muitas vezes o tema da AIDS, né? Aparece. Collor e Lula. Ó, Tragédia no Sul, olha a revista que encontrar. O mundo, ele tristemente fica se repetindo, né, de certa forma. É muito legal essa parte. Tem vários vídeo art aqui. Eu sempre tenho um sentimento dúbio em relação a vídeo art, assim, né, em televisor antigo. De um lado, eu acho legal, e eu imagino que produzir isso deve dar muito trabalho, né? Achar vários televisores desse, e aí selecionar os vídeos arts, né? Se é que você tem uma vasta coleção, porque às vezes tem uma quantidade pequena de vídeo art, você expõe o que você tem, né? Não sei mesmo como é feito. Mas, então de um lado eu acho curioso o processo de fazer, mas do outro... Raramente eu vejo um assim que realmente mexe com a minha imaginação, sabe? Acho que mexe mais o fato de existir uma exposição de televisores antigos com vídeo art e essa ambientação dos anos 80, né? Do que a obra em si, vamos dizer. Essa ala O Tempo Não Para. Essa frase é muito boa, né? Cazuza, na hora você lembra da música. Do subsolo aqui, essa é uma das obras que mais me impactou, né? Olha que curioso, tem uma linha saindo do peito dessa mulher que passa pelas mãos dela e chega até a revista aqui, quer dizer, são relações difíceis de entender, né? Curiosas, que despertam a imaginação. Você não sabe a regra disso, por que isso existe. Porque no mundo comum nosso não é assim que funciona, né? E as figuras com bastante personalidade estética. Essa daqui é uma obra do Vic Muniz. Achei curioso. E aqui ao lado da obra que eu mostrei tem essa outra, eu imagino que deve ser nanquim, será? Uma caneta. E me interessa muito quando é assim, chama Meio Ambiente essa. Quando a obra é assim, quer dizer, ela tem bem definidos os traços, né? Ou dá pra ver a exploração do artista em tentar texturas e tal. E tem algumas figuras interessantes que não tem muito um sentido narrativo, né? Parece mais assuntos interessantes que ele colocou numa mesma obra e tal. E eu gosto da estética. Um caju aqui. Mas o milho tá bonito. Aqui é a sala do cofre. Tem arte às vezes que não me remete a nada assim, sabe? E não tem problema. Acho que o pessoal fica confuso quando não remete a nada, né? Então eu vejo mais a técnica e talvez especulo sobre se o artista queria colocar uma mensagem ou se é só esteticamente curioso. Bom, então essa foi a exposição Fugaz. Eu não estou satisfeito, é muito difícil achar um equilíbrio entre mostrar as coisas e falar os pensamentos, principalmente porque o ambiente é ruim de falar alto mesmo, sabe? E aí eu falo muito baixo
e às vezes tem muito barulho, e às vezes tá muito silêncio, é complicado ficar narrando as coisas, sabe? E eu queria ter discutido mais. Mas é isso, né? Vou aprendendo como é que eu me sinto confortável numa situação dessa. Mas obrigado por me acompanhar. Um beijo.